Olá, sinto-me privilegiado por esse nosso encontro com esta disciplina e convido a cada um de vocês para uma reflexão sobre sua importância, ferramentas, contextos e desafios. Durante muito tempo, a disciplina de História da Educação esteve ligada à pedagogia, e foi aos poucos que ela incorporou as percepções instrumentais e visões da história como disciplina própria. Esse salto, ou melhor, intercâmbio, foi extremamente enriquecedor para a educação, pois, sobretudo, lhe proporcionou a possibilidade de fazer uma reflexão sobre a educação e os seus momentos de forma mais sólida e mais profunda. Esta aula tem o propósito de lhe mostrar por quê. Vamos lá? A história é a interpretação da ação transformadora do homem no tempo. A palavra história significa inquérito, investigação. Como disciplina, ela surgiu no final do século XIX. Do ponto de vista pedagógico, a história da educação era estudada mais como uma coletânea de informações, de fatos, leis, pensadores, sem, entretanto, um estudo mais aprofundado do conteúdo do que se entendia como história da educação. No Brasil, as escolas normais possuíam a disciplina denominada História, dividida em noções gerais de História e História do Brasil. E é apenas em 1939 que surge a disciplina História, Filosofia da Educação, em um curso de pedagogia oferecida pela Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro. E foi apenas em 1961, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a disciplina História da Educação foi inserida no curso de pedagogia, separada da disciplina Filosofia da Educação. Quando olhamos para a história, podemos observar diversas interpretações, periodizações divididas no que chamamos de concepções sobre a história. Por exemplo, concepção grega, que nos dá uma ideia de que a história é cíclica. Positivismo, história como uma sucessão de fatos progressivos com uma ênfase especial nos personagens heróicos e vencedores. É desse período, por exemplo, que surgiu a ideia de que todo relato histórico tem de estar centrado numa fonte escrita, pois para eles, sem documento não há história. Marxista, a história é movida pelos fatores econômicos, pela luta de classes, ela depende e é feita pelo ser humano. Concepção da escola dos análises. ênfase na transição da história, narração para a história-problema, contato, debate e auxílio das outras ciências sociais, ampliação dos limites da história, vida privada, social, operária, utilização de outras fontes, como vestígios arqueológicos, tradição oral, história oral. Nova escola, que além de continuar com as ênfases da escola dos análises, incluiu também, como importante, a perspectiva dos excluídos, dos derrotados. Por fim, alguns anotam também a concepção judaico-cristã, baseada na crença em Deus e numa concepção de uma história linear, ou seja, com início, meio e fim. Nessa concepção, a história é vista sob a perspectiva de revelação e controle da divindade. Todas estas concepções e sua influência na história nos permite perceber que, por meio de mudanças metodológicas e conceituais, a história da educação vem ampliando o seu campo de pesquisa, atuação e participação em eventos e publicações, conferindo a si mesmo mais credibilidade entre os estudiosos da educação e entre os historiadores. São muitas as dificuldades que permaneceram das linhas tradicionais de pesquisa. Porém, a história da educação está caminhando por rumos mais claros e evidentes ao privilegiar a cultura escolar, sem abandonar as visões sobre os demais aspectos nos quais a educação está envolvida, político, social, econômico, histórico e outros. Para Jean Piaget, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe. Nosso encontro nos permitiu observar a importância de um olhar histórico
para enriquecer o nosso fazer educacional. Olhamos para o passado para descobrirmos as razões de certos modelos educacionais. Fazemos isso para acertar e, claro, para não repetirmos eventuais equívocos. Mas também olhamos para o presente porque, afinal de contas, não é isso o que a história nos permite? Olhamos para o presente para torná-lo melhor, mais pleno. A história e suas ferramentas nos permitem viagens e paragens desafiadoras. Um abraço a todos.